Olá, mais uma vez estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e queremos agradecer penhoradamente a sua audiência na programação da TVA e também especialmente no nosso programa Espaço Cidadão. Sempre trazemos um tema interessante para conversarmos e interagirmos com você também. Hoje é pessoas desaparecidas, um tema que certamente interessa a todos nós e quem de nós já não soubemos de algum conhecido ou de alguém que teve um ente querido ou uma pessoa amiga desaparecida. Nós convidamos o Tenente Coronel Marcos Roberto Claudino, ele é coordenador do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar. E eu vou chamá-lo de coronel, né? Fica mais fácil. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Nilson. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema que eu amo tanto, trabalho tanto nisso, e a toda a produção aí por dar essa oportunidade. Aliás, no meio, o senhor é conhecido como Major, né? O Major Claudino. Porque eu fui recém-promovido, né? Então parabéns. Todos ainda me chamam, obrigado, todos Exatamente. Me chamam ainda de Major. Quanto tempo faz que foi promovido? Fui agora dia 5 de maio, então bem recente, bacana. Né? Parabéns, muito parabéns. Obrigado. Merece, mais que merecido, né? Obrigado. O coronel, o número de desaparecidos em Santa Catarina chega a ser preocupante? Chega sim, né? Não é tanto como São Paulo, por exemplo, embora São Paulo é maior, né? São Paulo são 43 mil registros de desaparecimento por ano. No Brasil nós somos 3 mil registros de desaparecimento por ano. Então nós não temos um número exato, até pela... Eu não entendi bem. Em São Paulo é? 43 mil registros. 43 Isso. mil registros de desaparecidos por ano? Por ano. No Brasil são 200 mil registros por ano. 200 mil. Né? Sendo que 40 mil são crianças e adolescentes. Em Santa Catarina nós temos aproximadamente 3 mil registros de desaparecimento por ano. Nós temos em aberto, então quer dizer, pessoas que ainda não foram dadas como localizadas desde quando o sistema informatizado foi ativado em Santa Catarina. Nós temos ainda aproximadamente 5 mil casos em aberto. 5 mil casos em aberto. Não solucionados. Não solucionados, ou que pelo menos as famílias não deram baixa. A gente tem um trabalho, na verdade não é nosso esse trabalho, é da Polícia Civil, que é de homologar os casos e também ter que ter todo o trabalho de de ligar para todas as famílias. São 3 mil registros por ano. Então, pode acontecer, né, de a pessoa retornar e a família não comunicar. Né? E são muitos casos para que a pessoa tenha, para que a unidade policial tenha todo esse controle. Então a gente filtra e prioriza. Então a gente prioriza casos de crianças e adolescentes, os casos de adultos os que há indício de crime, a Polícia Civil é que cuida. Só que uma estatística interessante é que... Eu ia lhe fazer essa pergunta, como funciona o trabalho da Polícia Militar nesse aspecto? É isso que o senhor está me falando? Isso, é que 80% dos casos de desaparecimento, eles não há indício de crime. Então, a Polícia Civil tem dificuldade até de fazer quebra de sigilo, né, telefônico, bancário, até de tomar alguma atitude, porque não há um indício de crime. Então, ele fica nesse limbo jurídico. Qual é o trabalho da Polícia Militar? O trabalho da Polícia Militar, do programa SOS Desaparecidos, é através da utilização da capilaridade da Polícia Militar. Quer dizer, em alguns estados pode faltar até um padre, pode faltar um médico, mas não falta... Não pode faltar um policial militar. Não falta um policial militar, né? Senão vira causa. Então, é aproveitar essa capilaridade que a Polícia Militar tem em todo o estado para direcionar para a primeira resposta ao desaparecimento, fazer as primeiras orientações à família, que está naquele desespero ali, né? Fazer os acionamentos policiais necessários, rapidamente fazer a ampla divulgação. Né? Hoje nós temos o sistema móvel, que as viaturas estão sendo distribuídas por tablet, certo. Que inclusive as viaturas não têm tempo real. Né? E não é todos os municípios que ainda tem, isso ainda vai ser, provavelmente até o ano que vem, que ainda vai estar em todas as viaturas, e até em iPhones e tal, né? Onde o policial vai receber instantaneamente, e ele pode receber e fazer a divulgação a nível regional, nas primeiras horas, e depois até a nível estadual. Então a gente tem um atendimento direto à primeira resposta ao desaparecimento, ampla divulgação, e um trabalho que a gente faz junto até o grupo de apoio aos familiares de desaparecidos, que é fazer também um encaminhamento psicossocial dessas famílias vitimadas pelo desaparecimento. Isto é, naquele momento de desespero, a gente não só orienta, mas a gente também encaminha ela para
Um acompanhamento um acompanhamento psicossocial, né? Onde temos voluntários psicólogos, essas próprias mães, por exemplo, mães que já sofrem, já estão há anos passando por esse problema, elas mesmas confortam, elas mesmo dão essa tranquilidade, pelo menos tentam, né? Porque é muito desesperador. Nós temos alguns depoimentos ali, mas eu quero lhe fazer uma pergunta antes. O índice de desaparecimentos gira em que faixa etária de idade? A maioria são crianças e adolescentes, infelizmente. 42,7%, eu separei entre homem e mulher adulto, certo, e criança e adolescente. 42, nós tivemos nos últimos 7 anos, 18 mil e tantos casos. Nossa. Desses 8 mil e poucos casos são de crianças e adolescentes. Quer dizer, a grande maioria, 42,7% de todos os casos, eu separei caso a caso registrado em boletim de ocorrência, né, que foram registrados. Então, a maioria dos registros de desaparecimento, infelizmente, são de crianças e adolescentes. E uma preocupação nossa, só um detalhezinho bem rápido aqui, é a preocupação com a faixa etária dos idosos. Eu não sabia, quando fui trabalhar com isso, que a maioria do desaparecimento do idoso está causado com o mal de Alzheimer ou algum tipo de demência relacionada à idade. Não sabe voltar para casa. Isso, e muitos viram moradores de rua e se misturam com esses, né, com esses moradores de rua e, na verdade, eles estão simplesmente sem rumo. Sem rumo, sem memória. Então, é bem preocupante. Muitos casos a gente encontra, não são poucos. Semanalmente aí alguns casos que aparecem de idosos que desaparecem por problemas relacionados a isso. Coronel, nós vamos ver alguns depoimentos, são bastante interessantes ali. Meu nome é Helenilde, né? Sou mãe do Michelangelo. Ele desapareceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, aos 4 anos e meio. Hoje, se ele estiver vivo, ele está com 40 anos. A minha luta, junto com todas as outras mães, em busca de uma esperança, essa nunca vai acabar. Enquanto a mãe viver, a mãe vai sempre buscar uma resposta para o que aconteceu com seu filho. E essa é a minha missão, essa é a minha luta, essa é a minha busca, essa é a minha esperança. O que eu quero é saber aonde que está o meu filho. Eu quero encontrar ele, ver onde é que ele está. Saiu de dentro de mim, é um pedaço de mim, que simplesmente se perdeu pela vida, não sabe como e o porquê. Ela está desaparecida há 21 anos. Ela desapareceu dia 18 de março de 1995. Como é que está sendo essa luta? Essa luta é muito triste. Para mim, que sou mãe, é muito triste. Saber que não vi minha filha crescer. Ela tinha só 9 anos quando ela desapareceu. Coronel, praticamente o senhor conhece cada um destes desaparecidos aí, cujos depoimentos foram feitos. O senhor gostaria de comentar algum deles? Sim, um caso emblemático que foi o primeiro caso assim, de grande divulgação da Eliceia, né? Que ela desapareceu em 1995 aqui na Agronômica. Ela foi saiu para ir na farmácia, que ficava a poucos metros de casa, e sumiu. Ela tinha 9 anos na época. 9 anos? Isso, foi em 1995. Eliceia Silveira. E até hoje? Até hoje ela não apareceu. Então é um caso bem emblemático. E não se tem nem noção do que possa ter acontecido? Não se tem noção. Foi um mistério realmente o que aconteceu. E muitos outros casos, como o do Michelangelo, né, que apareceu aí também na reportagem. O Michelangelo também desapareceu de dentro de casa. Então, simplesmente tinha uma janela aberta, ele sumiu, a família procurou pelas imediações e sumiu. Sumiu de dentro de casa? De dentro de casa. Né? E nós temos aí vários outros casos muito semelhantes, muito misteriosos, bem emblemáticos. Nossa, que coisa. E desses casos todos, qual aquele que mais lhe emocionou? Olha, que a gente conseguiu solucionar? Sim. Olha, um caso bem interessante foi de um senhor, que até ele mora aqui nos Ingleses. Uma família entrou em contato com a gente,
de Tocantins, procurando... Tocantins. Isso foi na década de 60 que esse senhor veio de Tocantins para trabalhar nas minas de carvão aqui de Criciúma. Simplificando, o que aconteceu? Essa família entrou em contato com a gente foi atrás da história. E localizamos ele e fomos saber da história. Na verdade, o que aconteceu? Os irmãos, a mãe e o pai já tinham falecido, os irmãos já eram bem velhos, já são, né, já de idade avançada. O que aconteceu? Houve uma explosão na mina, todas as pessoas morreram, menos ele, ficou muito tempo em coma e ele perdeu a memória por muito tempo. Quando ele recuperou a memória, ele já não sabia direito, não tinha mais contato nenhum. Então, desde a década de 60 até agora, foi há 2 anos atrás, que a gente conseguiu localizar. E assim, ele emocionante, ele ainda tinha esperança de procurar, ainda de localizar a família. Ele, como era de Tocantins, ele tinha feito até uma música para a família, um senhor assim, bem carismático. E a gente conseguiu, então, juntar esses irmãos, depois desses anos todos. Assim, então, foi um caso bem emocionante para a gente. A gente se emocionou. Quando eles vieram de Tocantins para cá, foram ali abraçar a gente. Então, assim, esse tipo de trabalho que a gente faz é muito gratificante quando a gente consegue ter êxito, né? E reunir, os irmãos já pensavam que ele estava morto, né? E ele já pensava que os irmãos, a família, mãe e pai, já não existiam mais. Então, a gente conseguiu, depois de tantos anos, assim, aproximar, e foi bem emocionante o encontro deles, foi bem legal. Quais os motivos mais comuns, assim, de desaparecimento? 80% dos desaparecimentos são relacionados à fuga do lar. A fuga do lar tem um certo preconceito policial. Ou por problema com os pais, alguma coisa assim? Sim, por conflito familiar. Por conflito, entra, mas o que eu ia dizer, tem um certo preconceito, mas fugiu de casa, mas eu tenho muita prioridade com relação a isso, dou atenção, mesmo sendo fuga, porque a gente vai depois, quando a gente localiza as pessoas, a gente vai ver que a pessoa fugiu porque tinha maus tratos em casa, tinha abuso sexual em casa, isso não é relacionado à exploração sexual. Então, são vários tipos de agressão. O meio que o jovem vivia era um local ou de tráfico, ou de comércios ilegais, ou de alguma outra. Então, às vezes, o motivo que o adolescente, principalmente adolescente, que sai de casa, que procura fugir de uma realidade, então a gente também tem que dar uma prioridade para que a gente faça um encaminhamento também relacionado a isso. Mas muito E trabalha-se para retornar ele para essa casa da onde ele fugiu, que já não estava mais contente, que estava revoltado? É protocolo nosso fazer uma entrevista e daí a gente direcionar. No caso de criança e adolescente, a gente sempre caminha para a 6ª DP, mas a gente também faz uma comunicação para Conselho Tutelar, para a Justiça da Infância e Adolescência. Então, já existiu casos que a gente localizou a menina, viu que a menina, o motivo que ela desapareceu é porque ela era abusada pelo próprio pai desde os 11 anos de idade. Meu Deus. Entendeu? Então, aí a gente tem que fazer uma tratativa toda especial para não deixar que... Né, porque meteu o pai na cadeia ainda. Está foragido, inclusive. Está foragido, está lá na Argentina. Está foragido. Coisas que... Até hoje. Não é fácil. Coronel, o senhor dá só uma licencinha para nós, vamos tratar desse assunto e continuar conversando no segundo bloco do nosso programa. Nós só pedimos a você um tempinho só e nós já voltamos. Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão e o tema de hoje, bastante interessante, pessoas desaparecidas. Nós estamos conversando com o Tenente Coronel Marcos Roberto Claudino, que é coordenador do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. E nesse papo que eu estou tendo com ele, estou sentindo assim uma emoção muito forte por parte do coronel, que me parece assim, se pedirem para o senhor vai ter que deixar essa função e que trabalhar em outra, eu acho que o senhor vai sentir um bocado, não, coronel? Eu vou sentir muito, porque na verdade eu comecei como voluntário, né, nisso, não era nada institucional. Em 2012 que a gente fez o lançamento desse programa, e foi um programa onde a gente não só teve muito sucesso, mas também a gente criou uma afinidade com as mães, né, com as famílias, e com cada caso que a gente soluciona,
Na verdade, o senhor já tem uma relação afetiva com isso, né? Sim, e o pagamento nosso maior é a gente conseguir localizar. E quando a gente localiza um adolescente, quando a gente localiza um idoso com Alzheimer nas ruas, quando a gente localiza um sargento que estava lá do Rio Grande do Sul, que era policial militar, que estava morando nas ruas aqui de Florianópolis, era muito conhecido, o Barba aqui, a gente conseguiu saber que ele era um desaparecido, estava 9 anos morando aqui nas ruas, no Largo da Alfândega, e a gente conseguiu levar ele, inclusive fomos homenageados pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, num evento lá. Não tem recompensa emocionante. maior, então não né? tem recompensa melhor para nós do que se uma pessoa, eu já, né, nesse tempo todo, uma pessoa só, eu já me sentiria gratificado. A gente tendo esse número aí, estamos quase em 400 pessoas que a gente conseguiu diretamente localizar nesses quase 4 anos. Então, Quase 400 pessoas. Sim, né, e a gente tem mais de quase 6 mil solicitações, né? Então, dentre procuro familiar, que a gente chama, né, e desaparecimento, que a gente trabalha em 2 áreas, que é o desaparecimento de pessoas e o que a gente chama de procuro familiar, que é o quê? Aquelas pessoas que, por um infortúnio do destino, como esse caso que eu citei do mineiro, aí, né, então são pessoas que a família procura algum ente querido que, por um infortúnio do destino, foram separados. Exatamente. Então, a gente juntou isso e deu esse número aí. E o efetivo que o senhor tem em mãos hoje na Polícia Militar é suficiente? Eu considero suficiente, porque a gente primeiro a gente é uma família, né? Certo. Nós estamos em 5, contando com a agente temporária que trabalha com a gente lá. Então, nós estamos em 4 policiais, nós já fomos em 8. Não é muito extenuante esse número? É assim, porque não acaba causando... Qual é o grande segredo, assim, eu vou dizer assim, o que a gente conseguiu? 2 coisas, utilizar a capilaridade da Polícia Militar. Exato. E conscientizar os policiais. Então, por isso que o nosso trabalho ele foi amplificado. Muitos das pessoas que foram localizadas, não foram localizadas diretamente pelo SOS Desaparecido, foram localizados pelo 4º Batalhão, foram localizados lá em Chapecó. Por quê? Porque antigamente os policiais, nas pranchetas policiais, eles tinham normalmente o quê? Era foto do foragido e a lista de carros furtados, correto? Não tinha muitos elementos, né? Hoje, o que tem? Além desses 2, né, do foragido, da foto do foragido e da foto e da lista de carros furtados, ele tem também a foto de pessoas desaparecidas. E nós criamos sistemas também de consulta específico para desaparecidos. E trabalha em tempo integral. Em tempo integral. Então a gente aproveita muito essa capilaridade e às vezes o efetivo pequeno que a gente tem, e só aqui em Florianópolis, a gente consegue ter resultado em Lages, Chapecó e, na verdade, em Joinville, em todo o Coronel, estado. Existe a Delegacia Civil de Pessoas Desaparecidas. Isso. Existe esse trabalho conjunto ou eles têm o trabalho deles, os senhores têm o do Eles trabalham mais na parte judiciária, né? Então, na verdade, era para até serem exclusivamente a parte de investigação, mas eles também até fazem alguma coisa na parte de prevenção, que para nós ajuda bastante. E sempre que possível Os senhores interagem? Há essa interação? Há uma interação, mas não como deveria ser, né? Não tão objetiva. Não assim. Como deveria ser. Eu acho que essa é a verdade. A verdade é que deveria ser mais profundo. Deveria ser mais profundo, deveria ter mais afinidade, deveria ter mais integração. Mas a gente, cada um faz a sua função, cada um ajuda o outro quando precisa. Toda a vida que eu precisei da ajuda da delegacia, sempre fui muito bem recebido. Então... Mas existem casos que a delegacia... Sim. De polícia está tratando e casos que os senhores estão tratando. Sim, até porque o que a gente faz, o que a gente fez? A gente, existe o boletim de ocorrência, o registro de um desaparecimento. Não são todos que a gente trabalha. Porque, e nem todos têm conhecimento também. Porque o que a gente faz? A gente tem um cadastro próprio. Certo. Porque ali vai dar autorização para a gente divulgar foto de criança, tudo e tal. Perfeito. E a única coisa que a gente exige naquele cadastro nosso é que já tenha sido feito o boletim de ocorrência. Né? Para que também tenha para que a civil tenha ciência, né? Mas a gente também faz alguns casos mesmo não tendo cadastro. Qual casos? Casos emergenciais, casos que nas primeiras horas a gente já precisa atuar, caso do desaparecimento de uma criança, caso do desaparecimento de um idoso, vários casos que há uma necessidade que a gente mesmo sem o cadastro, então a gente hoje facilita as redes sociais, facilita ali, né? Receber a foto rapidamente, recebe os dados rapidamente. A gente primeiro faz a ampla divulgação e já inicia um trabalho de pronta resposta
E depois, aí com calma, a gente orienta a família, o que ela deve fazer, preencher o cadastro direitinho. Então, a gente tem um protocolo onde a gente tem que dar prioridades e a gente trabalha com essas prioridades para poder dar uma boa resposta para a sociedade. Eu tenho um depoimento que nós vamos assistir aí, coronel, mas eu queria lhe perguntar, o tráfico, qual é a proporção dele dentro desse contexto? Tráfico humano? Exato. Olha, principalmente nós na década de 80, nós fomos, Santa Catarina, ela foi devastada pelo tráfico humano, por uma senhora que inclusive mora aqui, o nome dela é Arlete Rilu. Ela só recebeu 2 anos, ela traficou mais de 3 mil bebês. Principalmente para Israel, foi presa no Paraguai com 2 crianças, foi presa 2 vezes, só cumpriu 2 anos e meio, infelizmente. Deu uma entrevista recentemente, praticamente dizendo que ainda continua fazendo, continua ainda, recentemente ainda, ela diz que ajuda famílias, mas na verdade ela alicia e trafica. Tá de olho dela, né? Então o tráfico de pessoas tem uma porcentagem, sim, é uma porcentagem que eu não sei assim definir o tamanho, mas ela tem uma porcentagem grande, e principalmente naquela época, que hoje ainda tem reflexo, porque muitos jovens que hoje estão adultos entram em contato com a gente para encontrar a família biológica. Então eu localizei vários, teve casos aí emblemáticos, muito emocionantes, onde eu consegui localizar fruto daquele tráfico da década de 80, que a pessoa foi para lá, cresceu, entrou em contato com a gente conseguiu localizar a família biológica. Então o tráfico humano é algo latente, é algo que eu digo para o telespectador para que tenha uma atenção, né? Porque hoje a legislação está um pouco mais rigorosa, mas não acabou. Mas não acabou. Coronel, nós temos um depoimento interessante, vamos ver. Percebe-se hoje que as pessoas na rua, quando ouvem falar de um desaparecimento, já olham com outros olhos, que quando nós começamos o trabalho, quando se falava em desaparecimento de pessoas, as pessoas olhavam, mas isso existe? Com aquela cara de surpresa, porque achavam que era tabu, que era mito, que era coisa só de TV, que só acontecia na televisão. Mal sabiam que qualquer pessoa está sujeita a um desaparecimento, qualquer família está sujeita a sofrer essa fatalidade, né? Porque realmente é uma fatalidade. Porque as famílias, a partir do momento que ocorre um desaparecimento na família, eles param de viver. O tempo passa, mas a vida deles para naquele momento que desapareceu o seu familiar, né? Então, coronel, essa senhora, ela me parece uma pessoa que participa bastante desse processo. Sim, a Odaléia Conceição é uma grande amiga, eu acompanhei ela desde o começo, ela começou como voluntária, né? Na verdade, ela sucedeu aquilo que eu tinha criado. Quando eu era voluntário, eu criei o grupo de apoio aos familiares, né? E de desaparecidos, catarinenses, era o nome na época. E como eu criei essa, né, quando a Polícia Militar criou o SOS Desaparecidos, as famílias continuaram, porque aí a gente trabalhava com as famílias, e ela veio a ser voluntária. E ela se tornou uma grande líder, e aí ela registrou realmente essa ONG, o GAFAD, Grupo de Apoio aos Familiares Desaparecidos, e ela faz um trabalho maravilhoso. E o que é importante o GAFAD? Eu falei, fazer essa tratativa com os desaparecidos recentes. Então, o GAFAD praticamente ele é um núcleo a maioria de mães de crianças de desaparecidos, né? Então, elas dão apoio a essas famílias que recentemente tiveram um problema de desaparecimento, e elas recepcionam e fazem um trabalho, e principalmente também um trabalho de divulgação. Elas fazem um trabalho muito grande, coletam assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Elas têm uma série de trabalhos. Uma atividade intensa, né? É completa, tanto que a sala delas é do lado da nossa. Olha que interessante. Então nós trabalhamos ali no Terminal Rita Maria, elas também têm uma sala do lado. Importante. Eu arrumei para elas essa sala ali. E então é bom que elas cobram da gente. Vocês interagem bastante. E a gente também está diretamente ali. Aconteceu um caso, a gente já direciona para elas também. Então a gente trabalha em conjunto. Coronel, nós temos mais um depoimento também bastante interessante. Major, muito, muito obrigado. E eu sei que o senhor vai cumprir sua promessa, que disse para mim que nós vamos encontrar o Tom. Eu sei que nós vamos encontrar o Tom. Quantas e quantas e quantas vezes a sirene ligada, nós correndo por essas ruas, essa Florianópolis, esse São José, atrás do Tom, e atrás de rádios que nos ouvissem, de televisão que nos ouvissem, Major Marcos.
está aí. Hoje nós somos ouvidos, hoje tem o SOS, hoje tem o GAFAD, Major Marcos. E o Senhor é o mentor, o Senhor é o criador de tudo isso. A nossa esperança está aí. Então, o senhor ainda é conhecido como Major, né? É. Já foi promovido recentemente, logo eles acostumam chamar o senhor. Todo mundo ainda me chama de Major Marcos, eu fico muito emocionado com o depoimento. A gente começou, como eu falei, quando eu comecei como voluntário, eu comecei com um grupo de mães e comecei num estudo científico, aí eu comecei a trabalhar com essas mães, e quando eu comecei a trabalhar com essas mães, eu vi a necessidade delas de ter um apoio da segurança pública e principalmente um apoio nas buscas, em locais ermos, tal. Eu comecei a acompanhar elas e comecei a ter uma amizade com elas muito grande, né? E a gente criou essa amizade que vem aí de anos, e a gente construiu, né, hoje muitas, tanto da delegacia como do programa SOS Desaparecidos, surgiu através da nossa insistência com a mídia, da nossa insistência em pressionar as autoridades, em pressionar a própria sociedade através das redes sociais, para que esse tema fosse relevante e fosse bem visto. Até porque muitas pessoas pensam, né, que há um tempo, por exemplo, para que a pessoa, para que você acione a polícia militar depois de um desaparecimento. Não há tempo para o desaparecimento. Né? Pode se perder. Inclusive, a lei 11.259, chamada Lei de Busca Imediata, que exige o acionamento imediato das autoridades de segurança relacionado à criança e adolescente. Mas não quer dizer que o adulto, você tem que esperar. Então, essa orientação de esperar 24, 48 horas, isso é puro mito. Não existe esse tempo. Pelo contrário, quanto mais rápido o acionamento dos órgãos de segurança pública, melhor vai ser a resposta que a segurança pública vai poder dar. Eu tinha, coronel, pelo menos mais umas 10 perguntas para lhe fazer. Infelizmente não temos mais tempo, o pessoal já está me sinalizando ali que o programa tem que terminar, então eu vou lhe deixar à vontade para o senhor fazer as suas últimas considerações. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade e de falar para o pessoal em casa a questão da prevenção do desaparecimento. Então, criança realmente nunca está desacompanhada, o adolescente, sempre que for para a escola, for para algum local de divertimento, e sempre em grupo, primeiro que é mais divertido, ir em grupo, né? Ir para a escola em grupo, para brincar em grupo, brincar de bicicleta, sei lá. Então, sempre estar em grupo, isso é muito importante, e para que todos em casa que possam abrir os olhos para a causa do desaparecimento. Todas as pessoas pensam que isso só acontece com o vizinho, isso não acontece. E a gente tem um estudo que fala que às vezes as pessoas pensam que isso acontece em locais de pobreza. Mas não, hoje não tem faixa etária, não tem classe social não existe mais lugar. Não tem classe social para o desaparecimento. Né? Verdade. Então hoje nós temos muitos casos de desaparecimento relacionado à pedofilia, ao abuso sexual, ao tráfico de pessoas, a sequestros. Então a gama, o leque do desaparecimento é muito grande. Bastante. Então as pessoas em casa têm que ter uma prevenção, um cuidado bastante com os seus filhos, verificar o que eles estão fazendo na internet, enfim, ter todo o cuidado. Principalmente, né? E se puderem ajudar, né, entrar na página do SOS Desaparecidos, puder ajudar no compartilhamento deste desaparecimento, sempre divulgar o desaparecimento, eu agradeço bastante. Muito obrigado. Coronel, nós vamos terminar o programa hoje, inclusive mostrando fotos de pessoas desaparecidas, e você que está em casa assistindo o programa, se eventualmente reconhecer ou tiver como ajudar a polícia na identificação, liga para o SOS. SOS você pode ligar para o 190, né? 190. Ou né? para o telefone de plantão, nós temos um telefone de plantão, que é o 91 56 82 64. Muito bem. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu. E dá um programa de 3 horas de conversa aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E muito obrigado especialmente a você também que acompanhou o nosso programa. Até o próximo.